Oi pessoal, estamos aí na aula sobre dilatação. Agora vou falar sobre dilatação e contração do tempo. Vamos pensar o seguinte, temos aqui um modelo gráfico envolvendo 3 planetas, tá? Esse planeta A, ele tem aqui um espaço que significa um comprimento de tempo, vamos dizer assim, tá? Esse planeta B é um comprimento maior e o planeta C é um comprimento maior ainda. Nós dizemos o seguinte, que o planeta C, ele está com o tempo dilatado. O que significa dilatação do tempo? Repare, num local, numa região do espaço onde o tempo passa mais rápido, você pode considerar ele como dilatado. Se você está num momento muito feliz da sua vida, realizando, por exemplo, realizando uma atividade que você ama de paixão, com certeza você vai dilatar o tempo. É um estado mental, vamos dizer assim, tá? Na visão espiritual, na visão espírita. Espírita não digo nome, mas na visão espiritualista, né? Eu vou explicar detalhes, o máximo que nós pudermos. Digo nós porque os espíritos vão intuindo e a gente vai falando, né? E assim, de acordo com o que eu vou entendendo também, é claro, né? Vamos considerar aqui o planeta B como o planeta Terra, tá? Então eu digo que o planeta C ele é um pouco mais evoluído que a Terra, quer dizer, aqui os habitantes do planeta são mais felizes que nós. E no caso do planeta A, o planeta A nós temos aqui um tempo contraído, significa que o tempo demora para passar, então é uma situação um pouco mais de sofrimento, tá? Não necessariamente para os espíritos que estão aqui, nesta região, mas como comparação, sim, né? Ok? Quando eu mostro aqui planeta ABC, eu quero dizer que o posicionamento em relação ao universo, o posicionamento em relação ao Sol ou uma estrela, ou o posicionamento em relação aos astros, tudo tem uma ligação. Quer dizer, nós estamos, na verdade, segundo a física quântica, num emaranhado quântico, ok? Mas não é só a posição que importa, né? Eu vou mostrar aqui um eixo, vamos chamar aqui um eixo real, onde nós temos um passado, um futuro e aqui o presente. Se você contrai nesse termo de contração do tempo, tá? Você separa com mais intensidade o passado, o futuro e o presente. Você guarda uma grande mágoa do passado, você tem muita ansiedade com o futuro, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar num processo meditativo, tá? Meu Word deu uma paradinha, mas ele já recupera. Num processo meditativo, o que eu vou fazer? Eu vou dilatar esse tempo aqui, ó, tá? Então, como é que eu vou dilatar esse tempo? Eu vou num processo de confiança, aumentando a confiança em Deus ou a confiança em si mesmo, né? Aumentando a fé. O que você vai tornando sua vida mais feliz? O desapego também é algo muito importante, né? Desapego aos bens materiais, tá? Tudo isso faz com que o tempo fique dilatado. E aí você está vendo aqui que o passado, o presente e o futuro é um bloco só. Quer dizer, é como se não existisse o tempo. Como se não existisse, não, né? Na verdade, se você pegar um plano dos espíritos puros, mas lembrando que os espíritos puros eles não vivem mais em planetas, né? Eles vivem no universo afora, organizando, coordenando os planetas e os seres que ainda estão em evolução. Mas a ideia é interessante porque o tempo não existe para eles praticamente.
Não existe um futuro, um passado, tá? De tão dilatado que o tempo está nesse estado mental que eles vivem. Então eu queria concluir nessa primeira parte que a dilatação do tempo ou contração do tempo depende do estado mental, do espírito e também da região onde ele está. Sabia que na sua casa, por exemplo, cada parte da sua casa tem um campo eletromagnético, depois eu vou falar do campo eletromagnético, que influencia nesse aspecto do tempo, e você vai ver que a cozinha está numa posição, o seu escritório está numa outra posição. Então, os orientais, né, o Feng Shui, por exemplo, estuda essa coisa do posicionamento dos objetos na casa, né, o local onde você nasceu, tem tudo, está tudo interligado. Nesse emaranhado quântico, a gente consegue explicar direitinho, até porque que você mora em determinado local e nasceu em determinado ano, em determinada época, tal. E aí eu tenho um fato rápido aqui que eu curto e interessante, que eu achei, que eu perguntei para os alunos que estavam na minha sala se o tempo havia passado rápido para eles, e todos foram unânimes falando que sim, né? Estava lá, tudo bem que eles estavam era uma sala de estudos onde eu tiro as dúvidas, né, de física e matemática, e aí eu para os vestibulares, né, aluno de cursinho, né, e aí eles falaram, realmente o tempo passou muito, porque havia passado rápido para mim também, né? Então aí só vai confirmando essas coisas que eu já tenho recebido como intuição, né? O meu trabalho, vocês sabem, né? A gente vai recebendo intuição do plano espiritual e a gente vai passando aqui. Mas eu uso a ferramenta matemática como discernimento. Você não pode esquecer que é uma fé raciocinada. Tudo tem que passar pelo crivo da razão primeiro. Tá? Eu vou usar aqui um modelo do Einstein e de Lorentz, que a transformação de Lorentz, essa raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Como é que a gente utiliza essa fórmula para entender essa coisa da dilatação e contração do tempo? Veja bem. Aqui é a velocidade que você conhece, deslocamento sobre tempo, mas eu já vou explicar que para a espiritualidade está muito evidente que é essa relação aqui, tá? Tanto é que se nós fizermos uma análise dimensional, aqui é campo elétrico sobre campo magnético, variação do campo elétrico sobre variação do campo magnético. Análise dimensional é a unidade de grandeza de medida, né? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir, tá? E a unidade aqui no Sistema Internacional de Unidades daria em metros por segundo, tá? Bom, mas antes vamos pegar o que você já conhece de velocidade básica, deslocamento sobre tempo. Se você colocar uma velocidade aqui nessa fórmula, próxima da velocidade da luz, essa fração tende a 1. Quando nós fizermos 1 menos um número próximo de 1, vai dar um número tendendo a 0. Tendendo a 0, que eu quero dizer, é um número muito pequeno. Como eu sempre digo, e a física, claro, eu só repasso, né, na verdade, a física é uma questão de referencial, tá? O mundo espiritual também, você quer comparar a Terra com outro planeta, é uma coisa. Você vai ver a sua vida aqui no planeta Terra, é uma coisa. Mas se você comparar com outros planetas, pode ser diferente. Então tudo é uma questão de referencial. Aqui vamos colocar o intervalo de tempo que se passa na Terra. Vamos por 1 hora que se passa na Terra. Se você dividir por um número muito pequeno, o delta T' pode dar lá 10.000 horas, vamos dizer assim. Se esse denominador for muito pequeno, esse número delta T' vai ficar muito grande, representando que no outro planeta houve a dilatação do tempo. Quer dizer, lá, para entendermos melhor, é só você gravar a ideia. Dilatação do tempo significa que lá o tempo passa mais rápido. Acredito eu que Einstein relacionou isso, tanto Lorentz como Einstein também, na intuição também espiritual, eles entenderam que essa coisa do tempo passar rápido como velocidade, né? Isso é uma maneira que eu estou mostrando para você, uma maneira mais simples de enxergar e entender isso aqui. Mas o que a espiritualidade tem me falado? Que velocidade, ΔS, deslocamento sobre tempo, é uma consequência dessa fórmula aqui, ó. Vamos entender um pouquinho essa fórmula aqui. O delta significa variação, tá? Então, variação do campo elétrico sobre variação do campo magnético. Variação do campo elétrico, né, disso aqui, ó. E você vai imaginar aqui, você vai ver aqui, ó, o planeta Terra girando em torno do Sol, tá? Eu já vou explicar com mais detalhes. Tem aqui variação do campo elétrico e variação do campo magnético, mas antes de explicar por que ocorreu essa variação, tem que explicar o que é, né? Claro. Ó, é simples, ó. Campo elétrico é uma região de influência.
Então, se você colocar uma carga elétrica numa zona num campo de influência, ele sofre ação de uma força. Isso é o campo, a medida do campo elétrico é isso. Tá? O campo magnético já é o seguinte: se você tem a mesma relação força sobre carga, aqui que eu estava falando, só que essa carga está em movimento. Só que na criação do campo magnético nós temos também a vertente do ímã, né, que você conhece, que é o alinhamento molecular, tá? Alinhamento das cargas. Então vamos pensar nas duas coisas, movimento e alinhamento de cargas. Tá? Isso é campo magnético. Então o campo magnético está mais ligado à matéria do que o campo elétrico. O campo elétrico está mais ligado à espiritualidade. Isso aqui tem a ver com o universo, tá? E o universo exerce uma pressão sobre a Terra, que é o campo elétrico do universo sobre a Terra. Então, se você for um espírito, pelo que eu tenho entendido, no plano espiritual cada vez mais sutil, o campo magnético diminui e o campo elétrico aumenta. Tá? Então, eu acho que deu para ter pelo menos uma noção. Porque aqui o importante é ter uma noção e usar a ferramenta matemática como um direcionamento, né? Você tem uma direção de raciocínio, porque o mais importante não é você acreditar numa verdade. O importante é você raciocinar sobre aquilo que você ouviu, né? Não é nem para você acreditar nas coisas que eu estou falando, é para você refletir sobre as coisas que eu estou falando. Então vem aqui, ó. Então já entendemos que campo magnético tem a ver com aglomerado material e a interação magnética entre Sol, Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Então, sabemos que nesse emaranhado material, de matéria coagulada, nós temos uma interação magnética. Então, quando o planeta Terra sai dessa posição e vem para cá, ocorre uma alteração dessa interação magnética. Sol, Terra, Vênus, Marte, Júpiter, Marte aqui, né? Mercúrio aqui. Então, nós temos o seguinte, ó. Então, relembrando, variação do campo magnético. Primeiro aqui o denominador, ó, variação do campo magnético pelo movimento da Terra. E também variação do campo elétrico. Eu vou explicar para vocês mais uma vez, Eu vou explicar para vocês o seguinte: o campo elétrico é o campo de ação do universo sobre a Terra. Imagine que existe uma pressão elétrica sobre a Terra. O Instituto de Pesquisas Espaciais, ele mediu o campo elétrico na superfície da Terra, para você ter uma ideia, em torno de 120 volts por metro. Tá? Então eu tenho entendido que existe uma pressão do campo elétrico em torno da Terra, tanto é que o campo elétrico dentro da Terra é quase nulo, muito próximo de zero. E ele vai aumentando, né? Chega se você vai subindo aqui na... Outra coisa, você está na superfície da Terra em torno de 120 volts por metro, né? Quando você vai subindo aqui na superfície da Terra, na camada atmosférica, em torno de 30 km, por exemplo, porque a nossa camada atmosférica tem 100 km de altura. Né? Mas se você chegar mais ou menos a 30 km, já cai para 30 milivolts, certo? Por metro. Quer dizer, 30 milivolts é 0,03. Então você vê, ó, era 120, mas espera aí, presta atenção, da Terra sobre o campo elétrico da Terra, na superfície da Terra. Porque as cargas elas se distribuem na extremidade, na periferia da Terra. Então ela cria também um campo elétrico aqui. O campo elétrico, segundo Nikola Tesla, o campo elétrico do universo sobre a Terra é muito grande, tá? Tende quase ao infinito. Tende ao infinito. Quer dizer, o Nikola Tesla disse que fora da Terra o campo é muito forte, tá bom? Então, Peraí, só um minutinho. É isso que eu queria dizer, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Agradecemos ao Mestre Jesus a presença, a proteção, né? Agradecemos a Deus, né, a estarmos contemplando as suas obras maravilhosas e estamos muito felizes. Espero vocês então na aula 3, tá? Um grande abraço e até a aula 3. Valeu, um beijo, tchau.